Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Fabrício Julião, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal Marcelo Crivella. Crivella é deputado federal pelo Partido Republicano e bispo da Igreja Universal. Antes, foi senador da República entre 2003 e 2015 e prefeito do Rio de Janeiro entre os anos de 2017 a 2020. No mandato atual como deputado, Crivella é autor da PEC das Igrejas, que amplia a imunidade tributária para os templos religiosos. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. O prazer é todo meu. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem ao nosso programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, aqui em Brasília, em 25 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, vou começar a nossa entrevista falando da PEC das Igrejas, né? Foi apresentada pelo senhor em março de 2023, amplia a imunidade dos templos religiosos, mas antes, no primeiro texto, no texto original, também expandia para partidos políticos, entidades sindicais. Eu gostaria de saber o que houve para ela se concentrar atualmente só nos templos religiosos. Ô Fabrício, quando a gente apresenta um projeto de lei, ele vai aos poucos construindo uma, vamos dizer assim, uma harmonia, não é? O governo é importante nisso e vai fazendo modificações, não só nas comissões, mas também no trato que a gente faz com a Receita Federal, com a Fazenda, etc. E foi nesses acordos, procurando a harmonia do texto, que nós fomos diminuindo a amplitude. Eu diria a você que o importante foi mantido. Quer dizer, a grande importância do nosso texto é dar condição de que as igrejas possam realmente prestar um papel espiritual e social na sociedade brasileira. E para isso, quer dizer, a minha convicção, igreja forte é crime fraco, igreja forte é sociedade forte, é família forte, é pátria forte. E para fortalecer as igrejas, nós precisamos diminuir os impostos. É dentro desse espírito, Fabrício. Agora, os sindicatos e outras entidades de cultura, inclusive, poderão depois, por simetria, se beneficiarem. Mas o texto atual, inclusive, tira da imunidade a geração de renda, permanece na construção de patrimônio e na prestação de serviço. Quais são os principais benefícios na prática, né, que os templos religiosos vão ter? Eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos web espectadores um pouco do cashback, né, que ficou acordado ali nas últimas reuniões do senhor com a equipe técnica da Fazenda. Olha, na formação do patrimônio é específico. Quando você for construir um templo religioso, pode ser católico, espírita, evangélico, pode ser uma mesquita muçulmana, pode ser uma sinagoga judaica, não importa, ou um centro espírita. Quando você for comprar bens ou contratar serviços, você paga o bem, paga o serviço, mas não paga os impostos. Então, suponha, areia, cimento, pedra, tijolo, porta, janela, ou pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, engenheiro, arquiteto, o que for. Você paga o cimento, você paga o pedreiro, mas você não vai pagar o imposto sobre o serviço e também sobre o bem. Quando você for prestar serviço, quer dizer, na hora que a igreja ela tiver a faculdade, a creche, o orfanato, o asilo, o convento, a casa de caridade, o hospital de caridade, o que ela gastar de bens e de serviços são imunes. Agora, como é que se dará essa imunidade? É aquilo que você falou. A igreja, com o recurso dela, ela paga o bem, ela contrata o serviço e depois ela vai à Receita Federal, comprova a despesa que fez e recebe o cashback, recebe o imposto de volta. Esse é o espírito da lei. Perfeito. Deputado, inicialmente a PEC ela seria votada logo no começo do ano. Depois, pelo que eu havia entendido, ficou acordado que seria antes da Semana Santa. Agora, alguns evangélicos já falam na possibilidade de ser votada depois. O que falta para, de fato, ser votada? Eu acho que falta um pouco mais de esclarecimento. Porque, paralelamente a essa PEC, ocorreu aquela ADI, eu não sei se você está lembrado da ADI número 1 de 2022 do Bolsonaro, em que se
fazia-se ali uma interpretação de quando a igreja precisa recolher 20% sobre a folha de pagamento dos seus vocacionados. E ela foi questionada no TCU pelo Ministério Público de Contas, o Haddad suspendeu. Nesse momento, começou a haver uma discussão lá na AGU. E eu tenho a impressão que alguns setores dos evangélicos confundiram o que é a PEC com a nova ADI que está sendo feita lá, está sendo construída. Aliás, vou até te dar uma informação aqui em primeira mão. Eu não vi ainda a imprensa noticiar isso, mas a proposta da Advocacia Geral da União é que o Congresso faça uma lei a respeito, para que tire todas as dúvidas e a gente siga mais ou menos o critério, mais ou menos não, exatamente o critério do SEBAS, que são as entidades beneficentes. Ou seja, as igrejas não vão precisar recolher 20% sobre a folha de pagamento dos seus vocacionados se o salário não exceder 70% do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona com o SEBAS. Quer dizer, essa é uma discussão. Nós vamos ter agora que apresentar a lei, ela vai vigorar a partir de 2025, a ADI vai ser reescrita, não vai haver punição, a suspensão vai ser, vamos dizer assim, ela vai dar lugar a um decreto que o presidente vai fazer sobre o novo parecer da Advocacia Geral da União. Esclarecido esse ponto, voltamos agora para a PEC 5, que é a imunidade sobre os impostos que incidem sobre o consumo de bens e de serviços na construção do patrimônio e na prestação de serviço. Então, essas últimas discussões com a equipe técnica da Fazenda foi justamente para esclarecer esse decreto, para esclarecer, justamente para os evangélicos conseguirem separar a PEC das igrejas dessa daí. É por essa? Exatamente. Fabrício, você sabe quando é que surgiu isso? Apenas para a gente informar aqui os nossos telespectadores, quem nos acompanha agora. Eu era vice-líder lá no Senado, na época do governo, e o chefe da Receita, Jorge Rachid, de repente, ele foi à conta das igrejas evangélicas e tirou R$1 bilhão. R$1 bilhão. R$1 bilhão em todas as igrejas por conta de terem que fazer um depósito de 20% sobre a folha de pagamento dos seus pastores. Pois bem, eu fui ter com ele e perguntei a Rachid, por que isso? Você vai fazer a mesma coisa na Igreja Católica? Não, na Igreja Católica não, porque o padre ganha salário mínimo, mas o pastor ganha 2 salários, 3 salários, 4 salários. Então a igreja evangélica funciona como uma empresa e toda empresa tem que recolher sobre a sua folha de pagamento 20%. Eu disse, Rachid, você está fazendo confusão. Por quê? Porque o pastor, ele é diferente do padre, ele tem esposa, ele tem filhos, ele paga aluguel, ele não vive na igreja, ele não se alimenta na igreja. Ele, quando fica doente, ele não tem um hospital da igreja e, quando morre, ele não tem um cemitério da igreja. Ele é uma outra condição, de tal maneira que o salário precisa ser diferente. O que une as duas coisas é que são vocacionados. Eles não têm carteira assinada. Eles não têm, por exemplo, direitos trabalhistas, não recebem hora extra, eles não recebem por trabalhar em final de semana. Você não vai ter um padre, por exemplo, reclamando na Igreja Católica que faz a missa domingo e merecia ter hora extra. Se por acaso a Igreja Católica ou evangélica não pagar o salário, eles vão reclamar para quem? Não existe vínculo empregatício, eles recebem uma ajuda de custo, tanto padre quanto pastor. Não importa o valor, não tem vínculo empregatício, não tem carteira assinada. Por isso é que nós, o Congresso Nacional, o presidente Fernando Henrique já tinha feito um primeiro projeto de lei, nós tivemos que reeditar o projeto de lei, eu inclusive fui relator no Senado. Depois, na época do presidente Bolsonaro, foi feito uma ADI, um ato declaratório interpretativo, porque os fiscais da Fazenda tinham certa dificuldade de entender. E agora, essa discussão, com a suspensão da ADI, está na AGU, Advocacia Geral da União, que está propondo ao Congresso Nacional esse projeto de lei que eu te expliquei. E vão fazer uma nova ADI, em que praticamente eles repetem o que estava na ADI do presidente Bolsonaro, apenas fazem, vamos dizer assim, eles especificam quando
por exemplo, o padre ou o pastor ou a freira, seja lá o que for, tiver um vínculo de professor ou de médico ou de engenheiro, em que ali exista realmente uma carteira assinada. Então, ali, sobre aquele salário, deve-se recolher os 20% para o INSS. Fora isso, tanto pastor como padre, eles vão pagar o INSS como autônomos. E vão, se pagar sobre o limite, vão se aposentar com R$7.000. Se pagarem sobre o mínimo, vão se aposentar com salário mínimo, R$1.600. Mas é uma decisão deles e de acordo com o recurso deles. O que a gente está discutindo é as igrejas não precisarem, sobre a folha de pagamento, recolherem 20% e colocarem lá no INSS, porque não há vínculo empregatício. Essa é uma discussão. A outra coisa é a PEC 5, imunidade sobre tributos que incidem sobre o consumo de bens e serviços. Mas pelo que eu entendi, uma está vinculada à outra de certa forma, né, deputado? Porque enquanto não tiver uma nova ADI e tiver o decreto, né, o senhor falou aí que a AGU está querendo uma lei para isso, enquanto isso não avançar, a PEC das igrejas não avança? Não, é distinto. A PEC das igrejas, veja, ela tem 44 autores. Eu estou no Congresso Nacional, Fabrício, há 20 anos. Eu nunca vi uma PEC com tantos autores. Ela teve 336 apoiadores, apesar de 171. Eu também nunca vi uma proposta de emenda à Constituição chegar a ter tanto apoiamento. Na Comissão de Constituição e Justiça, ela passou com 39 votos a favor, só um contra. E na Comissão Especial, Fabrício, por unanimidade. Ela vem para o plenário agora, inclusive com o apoio do governo. É aquilo que eu te falei no início, quer dizer, o que nós, congressistas, eu digo de modo geral, estamos imaginando? Nós estamos vivendo problemas na nossa sociedade, sobretudo na questão da violência, também dos costumes. Mas como é que nós vamos enfrentar isso? Aumentando o número de presídios? Criando Força Nacional de Segurança? Eu mesmo, quando era senador, fiz um projeto de lei que depois o presidente Lula, lei complementar, ele copiou o meu projeto para a Aeronáutica e para a Marinha. O que era o meu projeto? Dar poder de polícia ao Exército nas fronteiras. Eu dizia, Polícia Federal tem apenas 10.000 homens, o Exército tem 200, 300 mil homens. Eu fui do Exército durante quase 10 anos. Eu quero dar poder de polícia ao Exército nas fronteiras para que não passe pelas nossas fronteiras drogas, mas, sobretudo, armas e munição. Eu pergunto a você, essa lei foi aprovada, se não estou enganado, em 2004, 2005, e o Exército levou muitas unidades para as fronteiras. Aqui eu servi, por exemplo, em Barra Mansa, 22 BI motorizados, foi transferido para a fronteira. Eu servi numa outra, no Rio de Janeiro, 24 BIB, na Ilha do Governador, também foi transferida para a fronteira. Deu certo? Não. Força Nacional de Segurança, deu certo? Não. Intervenções que nós fizemos na cidade do Rio de Janeiro, e eu era prefeito, resolvemos? Também não. Qual é a esperança nossa para que você possa, dentro das comunidades, educar jovens, crianças, e eles não participarem, não caírem nas armadilhas traiçoeiras e venenosas do narcotráfico? É a igreja. A igreja está estabelecida em todas as comunidades, é respeitada por todos, e se ela tiver condições de ter escola de música, bons instrumentos, futebol, se ela tiver escola de arte, se ela puder fazer reforço escolar, se ela tiver creche, tenho certeza que nós vamos estar dando o caminho. Não na solução, eu não sei se na minha época de vida, eu estou com 66 anos, se dentro da minha vida eu vou ver a solução da cidade do Rio de Janeiro ou das grandes cidades do Brasil dominadas pelo narcotráfico. Mas eu tenho certeza que nós estaremos dando passo na direção certa. Cuidar das crianças através do fortalecimento das nossas igrejas. Deputado, o senhor citou, né, o apoio do governo à PEC. O governo é favorável, mas eu gostaria de saber se fez algumas exigências justamente nesse ano de arrecadação que eles estão precisando, né? Estão tentando aumentar a arrecadação, se houve exigências a vocês na PEC para que diminuísse o impacto fiscal. Perguntando isso, eu pergunto ao senhor, há alguma estimativa da Receita mais ou menos do impacto fiscal? Esse impacto eles estão calculando, será alguns bilhões, mas eu digo a você... Bilhões ou bilhões? Bilhões, alguns bilhões. Mas eu digo a você o seguinte, que nós retiramos a geração de renda. Se você for olhar
uma consulta feita ao Supremo Tribunal Federal, ele diz que a imunidade dos templos religiosos prevista na Constituição de 1946, daqui a pouco vai fazer 100 anos, mas não tem na prática, ela previa a formação do patrimônio, a geração da renda e a prestação de serviço. O governo pediu e nós aquecemos a geração de renda, para evitar que uma igreja use da sua imunidade para fazer, por exemplo, uma rede de posto de gasolina e dizer, olha, católico que for católico vai abastecer na rede católica para que a gente possa ter mais recursos para as nossas universidades, para as nossas creches, para os nossos orfanatos. Isso foi tirado, na tendência de se diminuir, quer dizer, na intenção de se diminuir a queda de arrecadação. Agora, Fabrício, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Quem sustenta as igrejas? São os fiéis, não há recurso público lá. Esses fiéis, eles já pagam impostos. Como eu pago imposto sobre o meu patrimônio, quem tem carro paga IPVA, quem tem casa paga IPTU, eu também faço isso. Renda, toda a nossa renda é taxada e tudo que a gente consome a gente paga imposto. Você levanta de manhã, vai escovar o dente, você pagou imposto na escova de dente, na pasta de dente, na água. Você senta na mesa para tomar café, você pagou imposto na mesa, na cadeira, no garfo, na faca. E o que você puser no prato, ovo, sei lá, um presunto, você vai pagar imposto. Então os fiéis já pagam impostos em tudo. O que sobra, eles se sustentam com isso, dão uma parte na igreja. Essa parte, Fabrício, é que eu advogo que não pague novamente impostos, é uma bitributação. Deixe esse dinheiro para a igreja trabalhar. Certo. Deputado, o seu partido, Republicanos, mudando um pouco de assunto, indicou Chiquinho Brazão, né, um dos suspeitos, por mandar matar a vereadora Marielle Franco, para o comando da Secretaria Municipal de Ação Comunitária do Rio de Janeiro. Gostaria de perguntar para o senhor se o senhor é próximo do Chiquinho, se o senhor o conhece. Não, não sou próximo. Fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro, mas nunca tivemos proximidade. Eu lamento muito que tenha ocorrido isso com ele e a família dele. Espero que tudo seja esclarecido. Se ele for culpado, terá que pagar a pena. E o meu partido observa para verificar se realmente haverá culpa. Antes disso, eu acho que é, vamos dizer assim, premeditado você fazer o julgamento. Agora, sei também que lá no Rio de Janeiro, o presidente do partido, Vaguinho, é evangélico, como eu. E a esposa também, os filhos também frequentam igrejas, portanto, e tem sua base também entre os evangélicos, portanto, serão extremamente precavidos para que não haja qualquer, vamos dizer assim, qualquer atitude que possa prejudicar a investigação ou acobertar a culpa. Todos lamentam, mas nós todos sabemos que a punição é necessária para reeducar o homem, não é tipo vingança, isso não resolve. Mas quando a punição é para reeducar o homem, ela precisa ser aplicada. E o senhor acha que o caso está chegando ao fim, a investigação está chegando ao fim? Como o senhor está concluindo? Eu vi o julgamento da primeira turma hoje no Supremo Tribunal Federal e eles, concordando com a Procuradoria-Geral da República, dizem que existem fortes indícios de materialidade. Olha, Fabrício, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro, diminuí meu salário à metade. Nunca morei na Casa da Gávea, onde os prefeitos normalmente fazem banquetes. E acabei preso. E os meus processos todos caíram. Eu fui inocentado de todos. Eu sei o que é você ser acusado sendo inocente. Não estou aqui fazendo defesa do Brazão, mas faço defesa da ampla defesa, do Estado Democrático de Direito, dele poder ser ouvido. Eu sei que a prisão é para ele não atrapalhar as investigações, inclusive o delegado também, porque há materialidade que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não investigava. Nós vamos aguardar. E acho que o partido deve tomar a mesma decisão, verificar se realmente a justiça o condenar, então sim, aí o partido vai tomar suas decisões. Do União, me parece que já expulsaram o Chiquinho. Sim, expulsaram. Como o senhor avalia nesse momento, especialmente no Rio de Janeiro, a questão da milícia, né? Da milícia dentro dos partidos? Como que o senhor está enxergando Uma tragédia. Você tem uma força policial no Rio de Janeiro que arrisca a vida,
contra o narcotráfico, sustentado pela ansiedade, pela angústia de uma parte da população que necessita das drogas. Esse volume de dinheiro é expressivo. Vamos dizer assim, esses traficantes que estão no morro, e muitos também em outras áreas do Rio de Janeiro, enriquecem, se armam, se protegem. E uma parte da polícia, que depois vai se unir com outras forças, acaba dizendo o seguinte: olha, nós vamos enfrentá-los, mas nós queremos recursos, nós queremos que a população pague pelo estacionamento, pague pelo gás, pague pela internet, pague por isso, pelo aquilo. E a gente tem um Estado paralelo que é uma coisa horrorosa. E ameaçando, e ainda elegendo políticos e coisas do tipo. Isso é, eu diria a você, o fracasso absoluto da política, o fracasso absoluto das instituições. Como é que nós vamos consertar isso? A população elege os seus candidatos. E como é que a população tem se comportado em relação a isso? Eu diria a você que com dificuldade de entender, ou às vezes sob ameaças. Sob ameaça, porque imagine que você tem uma comunidade dominada pela milícia e a população diz, bom, pelo menos aqui não tem tráfico de drogas e não vai ter briga de facção contra facção, balas perdidas, matando crianças, então vamos suportar essa milícia. Chega na hora da eleição, aquela milícia diz, olha, o candidato vai ser o João e eu vou ver na urna se teve voto do João. Eu até, quando era senador, eu fiz um projeto de lei para que a gente não divulgasse o voto da sessão eleitoral, mas da zona eleitoral. Porque se você divulga o voto da sessão eleitoral, você coloca o eleitor, cujo voto é secreto e sagrado, em uma maneira de refém. Porque você disse, olha, se não tiver 50 votos ali, que é você, sua família, sua mãe, blá, 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 vocês vão ver comigo. E assim vai se perpetuando no poder pessoas que não deveriam estar no poder. Aí você diz para mim, pô, mas Crivella, você foi prefeito, você foi senador, você hoje é deputado. E estou tentando, de todas as formas. Agora, aonde eu vejo melhor resultado? Nas igrejas. Na igreja eu vejo pessoas que antes trabalhavam para o tráfico e hoje são profissionais, são pais de família. Eu vejo mulheres que viviam da prostituição e que hoje são cantoras, cantam no coral e têm família. Eu vejo isso na prática. Eu vejo isso na prática. Não é só na minha igreja, não, em todas as igrejas. Eu acho que fortalecê-las com a PEC 5 é dar um passo numa direção. Claro que o tempo vai amadurecer, claro que as pessoas vão, aos poucos, entendendo que essas tragédias todas não valem a pena. Eu andava pelas comunidades carentes do Rio de Janeiro e, por incrível que pareça, eu tinha que deixar a minha segurança do lado de fora. Eu subia, eles me respeitavam como pastor a vida inteira. Eu fui pastor na cidade do Rio de Janeiro, fundei várias igrejas, pregava em várias igrejas, então eu subia as comunidades. E você vê que os jovens ali, eles ficam fascinados com o quê? Com a roupa do menino que trabalha no tráfico, com a ajuda que ele dá para a mãe, com o carro, com a motocicleta que eles sobem e descem o morro, com as festas que eles promovem, com a comida que eles comem. Aquilo tudo é uma coisa fascinante que, de certa forma, parece justo, parece bom. Ah, eu mereço isso aí, pô. O cara lá da cidade não tem, eu sei que mora em frente a Vieira Solto não tem. Por que eu também não posso ter? Eu sei que tudo isso vai depender de um tempo, da gente evoluir, da educação, da nossa cultura e, infelizmente, das lições que todos eles aprendem com as tragédias, com as mortes precoces, rapazes e moças morrendo numa poça de sangue, o que é uma tragédia inominável na nossa história. E, infelizmente, é inevitável. Mas acredito que, nesse momento, uma coisa importante é fortalecer todas as igrejas, para que elas possam... Você já imaginou, Fabrício, se a gente tivesse? Fica pensando nisso. Cada igreja, com a imunidade que está se concedendo a ela tem uma creche.
As crianças hoje vão para a escola, depois elas voltam, ficam na parte da tarde ou na parte da manhã, dependendo do turno, que as escolas não são integrais, sozinhas. Elas ficam em todas as comunidades do Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Eu pergunto, o pai e a mãe estão trabalhando, precisam sobreviver. Meu Deus, se a igreja pudesse atraí-las com bons computadores, ensinando a eles a editarem filmes ou a fazerem imagens, se as igrejas pudessem ter bons instrumentos para eles aprenderem a tocar, ou um campinho de futebol, ou ensiná-los ou uma piscina, quer dizer, nós teríamos, eu diria a você, o maior programa de vacinação anti-tráfico, anti-drogas do nosso país. É isso que eu espero que a PEC 5 possa proporcionar. Acho que o programa Minha Casa Minha Vida foi um benefício enorme. Sou engenheiro civil e fizemos milhões de casas. Mas o melhor programa seria Meu Filho, Minha Vida. Ou seja, dar ocupação de segundo turno a todas as crianças carentes que estão nas grandes cidades brasileiras. Certo. Deputado, uma última pergunta rápido para a gente encerrar a nossa entrevista. Gostaria de saber como o senhor está acompanhando as eleições municipais no Rio de Janeiro, né? Justamente com a notícia agora do fim de semana, se o senhor acha que vai fortalecer a oposição, o delegado Ramagem, se outros candidatos agora ganham mais força contra Eduardo Paes, como é que você tem acompanhado? Fabrício, eu disputei várias eleições no Rio de Janeiro. Perdi muitas para governador e para prefeito, ganhei uma, e 2 para senador e 1 para deputado. É uma pergunta difícil que o senhor me faz, porque as coisas no Rio mudam de repente. Eu já fui para o segundo turno com 60% e o meu adversário com 40%. E virou. Quer dizer, nós temos agora um prefeito do Rio de Janeiro que está bem avaliado. Segundo as pesquisas, 30% de intenção de voto. Para quem já foi prefeito várias vezes, não é pouco. Mas tem uma rejeição também alta. Você tem o delegado Ramagem, que é apoiado pelo presidente Bolsonaro, que o Eduardo Paes vai dizer o tempo todo que quando foi prefeito do Rio de Janeiro não ajudou a cidade, não teve grandes investimentos lá no Rio de Janeiro, diferente do presidente Lula, que o apoia e que apoiou muito as Olimpíadas e até mesmo os Jogos Pan-Americanos, anteriormente a isso. Minha Casa Minha Vida e outras grandes obras que foram feitas no Rio de Janeiro. Eu tenho muita admiração pelo Ottoni de Paula, gosto muito dele, somos colegas de muitos anos, ele da Assembleia de Deus, eu da Igreja Universal. Acho que o Ottoni poderia prestar um grande serviço à cidade do Rio de Janeiro e se os evangélicos o prestigiarem, ele vai ter seus 20% de voto. Isso significa, Tarcísio do PSOL, a morte da Marielle é uma força. Eu não sei se você leu na reportagem, mas o que eles dizem é que havia um projeto na Câmara dos Vereadores em que se regularizava áreas enormes, sobretudo em Jacarepaguá, naquela área do Recreio, e que isso estava viabilizando as construções irregulares das milícias. A Marielle disse que não ajudava os pobres, que isso aí era, não é, coisa de milícia. Mas a lei passou. Essa lei passou e eu vetei. Como prefeito, eu vetei essa lei. A Câmara derrubou o veto, por um voto. Mas o que eu digo a você é que a Marielle se transformou, vamos dizer assim, numa inspiração para o Tarcísio, quer dizer, nessa coisa da defesa das comunidades. Como é que será a eleição? Eu ganhei do PSOL quando fui eleito prefeito, mas será que agora o PSOL indo para o segundo turno? Imagine, por exemplo, se o PT não conseguir colocar o vice do Eduardo Paes. Eduardo Paes está numa situação, nesse momento, que garante a ele uma reeleição. Ele tem compromisso com o Pedro Paulo, que é seu companheiro de vida inteira no partido, não é? E o PT vai apoiar o Tarcísio? Certamente, o PT vai pular para o lado do Tarcísio. O indicado do PT é uma pessoa que eu admiro muito, que é o André Siciliano. Ele tem toda a esperança de ser vice do Eduardo. O Eduardo depois quer ser governador e o PT quer chegar à Prefeitura do Rio de Janeiro, coisa que nunca aconteceu. Aconteceu quando a Benedita era vice, foi um governador, mas por um período pequeno.
é a primeira grande cidade, bom, primeira não, porque o Haddad já foi prefeito de São Paulo, o PT, mas seria uma grande vitória no Rio. Quer dizer, hoje, Fabrício, é difícil definir exatamente como é que vai ser a eleição do Rio de Janeiro. O senhor acha que a morte da Marielle vai ser o principal tema que vai mobilizar a eleição? Eu acho que o carioca tem, assim, um coração de procurar, não sei, de procurar torcer pela vítima e ajudar quem mais precisa. O Rio de Janeiro tem ainda, eu diria, com toda a violência que a gente sofre, com essa fase terrível da nossa evolução, ainda temos um coração extraordinário. O Rio de Janeiro é uma terra muito linda. Pode ser que o Tarcísio tenha também uma expressão de votos. São os 4 candidatos que hoje eu tenho a impressão vão disputar aí o segundo turno. Tarcísio, Ottoni de Paula, Ramagem e Eduardo Paes. Certo. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Marcelo Crivella pelo seu tempo. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado. Voou, hein? Voou, tá vendo? O tempo passou rápido. O tempo passou muito rápido. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.